Hoje é quarta-feira, dia das emanações coletivas para que venhamos alcançar a realidade sem vícios. Então hoje vamos saber como o vício funciona, como ele começa e como podemos desapegar daquilo que já se tornou um hábito negativo em nossas vidas. Seja esse vício cigarros, álcool, drogas ilícitas, jogatina, cafeína, compulsão alimentar, o que for. Aquele vício que hoje você sabe que precisa ser excluído de sua vida. Então hoje vamos ouvir os ensinamentos de Bashar, Nikola Tesla e um testemunho de um homem muito importante que quase perdeu a sua vida por causa do álcool. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Daiane Valer e este é o nosso canal Universo e Sonhos e hoje vamos adquirir mais um conhecimento que abrirá novas portas para que assim venhamos alcançar a realidade almejada. Bashar, ao responder a uma pergunta sobre vícios a um convidado, em uma de suas reuniões disse o seguinte: os vícios acontecem porque você tem uma crença profunda de que não é poderoso, ou que não é conectado com a fonte, ou que não é amado. Você entendeu assim, e é aí onde tudo começa. Por ser criado na sociedade em que você foi criado, você tem o desejo de preencher o que parece ser um vazio, porque você sente que há uma sensação de vazio, o qual não foi preenchido. E esse mesmo vazio que você acredita está lá, mas na verdade não está, traz a ideia que você não é autocapacitado ou conectado com a fonte, e essa crença é traduzida em sua realidade como uma sensação de vazio. Por isso você tenta preenchê-lo com algo que lhe dá uma falsa sensação de preenchimento momentâneo, porque a maneira que você tenta preencher esse vazio não consegue remover a questão mais profunda, que é a crença na sua falta de valor, de não ser digno. Mas você é digno. Todos vocês são dignos. Confie em mim. Se vocês não fossem dignos, não existiriam, porque a criação não comete erros. Então, quando você foi ensinado que você não é digno, que você não merece algo, que você não é amado, e você continua reforçando essa ideia, você está discutindo com a criação. Em uma entrevista, Del Yanka aprofunda sobre esse ensinamento dadas por Bashar sobre os vícios. O vício é um grande problema, pois ele geralmente é um resultado de tentar preencher um vazio que você sente, com coisas que não preenchem esse vazio. E isso está ligado a uma ideia de autorrealização. Mas no fundo você pensa que não é digno, que há um buraco, um vazio dentro de você e que você não sabe como deve preenchê-lo, porque nunca foi ensinado sobre como você é autocapacitado. Então você tem que olhar para o mundo exterior, usando de objetos e substâncias para preencher ou para entorpecer ao ponto que você não sinta mais esse buraco. E mesmo tendo essa ideia, o buraco continuará lá. Então até você realmente perceber que o que você precisa para preencher esse sentimento vazio com isso, é claro que está sendo gerado por uma crença negativa sobre si mesmo, começar a examinar essas crenças já é um ótimo começo, entendendo o que te leva a pensar isso sobre você mesmo. Veja como elas não fazem sentido, deixe-as ir, substitua-as por entendimentos positivos sobre você. Del Yanka disse que Bashar traz esse ensinamento que é a lógica óbvia da realidade, dizendo para as pessoas que têm medo de não serem dignas que elas precisam entender que as existências e criações não fazem e nem criam coisas sem sentido. Não há nada sem sentido na existência. Então se você existe, você faz parte disso, e existe uma razão para que você seja você. Caso contrário, tudo o que é, não é. Tudo o que é precisa que você faça parte disso, pois você completa a criação. Portanto, apenas pelo fato de existência, a criação sabe que você é digno, porque se não fosse assim, você não existiria. Então a ideia de insistir continuamente que você não é digno
É como discutir com a sua própria existência. Você nunca ganha, você nunca ganhará nessa discussão, você nunca deixará de existir. Você pode mudar de forma, mas nunca pode deixar de existir. O seu eu verdadeiro, a maneira que você enxerga as coisas, é necessário para completar tudo o que é. Você não pode fugir e escapar da sua própria existência, mas você pode começar a trabalhar com essas crenças que antes o fizeram sentir que é indigno. Não há outro caminho a seguir. É como quando você chega no fundo do poço, não há caminho a seguir. E entender que mesmo lá embaixo você não vai deixar de existir, isso começará a te tirar desse fundo, porque agora você encontrará maneiras melhores para você, em vez de pensar que pode realmente fugir da existência, o que não pode ser feito. Em um trecho no livro de Nikola Tesla, Minhas Invenções, conta sua autobiografia. Ele relata que foi viciado em jogos e que fumava excessivamente. Ele conta também nesse livro um acontecimento em que sua mãe, em sua sabedoria, sabia que para que ele abandonasse esses vícios, a atitude precisaria partir dele e de mais ninguém. Nesse trecho, ele conta da seguinte forma: em certa idade, adquiri uma mania para o jogo que preocupou muito meus pais. Sentar-me para jogar cartas era para mim a quintessência do prazer. Meu pai levou uma vida exemplar e não podia desculpar o desperdício sem sentido de tempo e dinheiro ao qual eu me entregava. Mas a minha filosofia era ruim. Eu dizia a ele: eu posso parar quando eu quiser. Mas será que eu deveria desistir de algo que vale a pena e que me fazia sentir que eu havia comprado as alegrias do paraíso? Em ocasiões frequentes, ele deu vazão à sua raiva e desprezo, mas minha mãe era diferente. Ela entendia o caráter dos homens e sabia que a salvação só viria através de meus próprios esforços. Uma tarde, eu me lembro quando eu tinha perdido todo o meu dinheiro e estava desejoso por um jogo. Ela veio até mim com um maço de notas e disse: vá e divirta-se. Quanto mais cedo você perder tudo o que possui, melhor. Eu sei que você vai superar isso. E ela estava certa. Eu dominei a minha paixão, então a única coisa que eu posso lamentar é não ter sido 100 vezes mais forte. Eu não só dominei, mas arranquei do meu coração sem deixar sequer um traço de desejo. Desde aquele tempo, eu tenho sido tão indiferente a qualquer tipo de jogo como palitar os dentes. Durante um período, eu fumava excessivamente, ameaçando arruinar minha saúde. Então a minha vontade se afirmou e eu não só parei, mas aniquilei toda a inclinação. Há muito tempo atrás, eu sofria de problemas cardíacos, até que descobri que era devido à inocente xícara de café que eu consumia todas as manhãs. Eu interrompi imediatamente, embora confesse que não foi uma tarefa fácil. Dessa forma, eu verifiquei e controlei outros hábitos e paixões, o que não só preservou a minha vida, mas gerou de uma quantidade imensa de satisfação, o que a maioria dos homens consideraria privação e sacrifício. Esse foi um trecho retirado do livro Minhas Invenções, de Nikola Tesla. E agora, para finalizar, pessoal, quero trazer o testemunho de um homem muito importante. Seu nome é Vanderlei Vaz de Oliveira. Mas, Daiane, quem é esse homem que você diz ser tão importante assim? Meu pai. Sempre tive uma relação muito próxima com meu pai, e desde a minha infância, ele sempre foi um homem muito trabalhador, muito engraçado. Pessoas gostavam de ficar perto de meu pai porque para ele não existia tempo ruim. E ele não tinha medo de serviços pesados. Era sempre procurado por pessoas que queriam seu serviço por causa de seus históricos de trabalhos bem feitos. Papai tinha facilidade em atrair dinheiro, mas chegou uma época que esse dinheiro passou a ser somente para bebidas de dose. E tudo o que tínhamos começou a acabar, aos poucos, assim como a sua saúde. Porque quem se encontra nessa situação acredita que isso não é tão relevante assim e que pode ser conquistado de novo em questão de dias. Ele conta que quando ele saía sem dinheiro em busca de bebida, por ele ser bastante engraçado e muito conhecido pelas pessoas, as pessoas se ofereciam em pagar doses para ele
para que ele fizesse com que elas rissem. Isso, de alguma maneira, o humilhava, pois até hoje ele lembra disso. Mas como a dose estava ali, e ele só precisava ser ele mesmo, que todos já conheciam como um homem contador de piadas engraçado, ele decidia passar por aquilo e ficava ali, bebendo e fazendo as pessoas rirem de suas histórias contadas por causa da dose oferecida. E assim foi. Papai, para sustentar seu vício, não tendo dinheiro para pagar a própria bebida, começou a pedir dinheiro às outras pessoas, dizendo que precisava comprar suprimentos para nossa casa. E assim as pessoas davam aquilo que papai queria. E ele descobriu um método de trocar aqueles suprimentos em bebidas. Lembro do meu herói, o meu pai, esconder litros de pinga no fundo do quintal. Lembro do meu herói beber garrafas de álcool. Lembro do meu herói tendo convulsões, sentado no sofá, quando íamos assistir novela juntos. Lembro do meu herói, deitado na cama, exalando um cheiro podre, enquanto seus pés minavam água, de tão inchados que se encontravam. Vi meu herói morrendo. Mamãe, já cansada daquela situação, começou a ir atrás de pessoas que poderiam ajudar a interná-lo em uma fazendinha, como chamamos esses lugares para recuperações de dependentes químicos. E ele dizia: eu morro, mas não vou. Até que um dia ele se viu diante de duas opções: ou continuava se afastando da própria família e morrer fazendo aquilo que ele dizia que poderia parar a qualquer hora, ou sair daquele buraco, recomeçando tudo outra vez, independente de tudo aquilo que ele poderia ter perdido por causa desse vício. Papai escolheu a segunda opção. Ele pediu para ser internado, e assim eles o levaram. Na primeira visita que fizemos a ele, eu não pude acreditar naquilo que meus olhos estavam vendo. O brilho que antes não existia no meu pai havia retornado. Meu herói estava de volta. E no período que papai permaneceu naquele local, eles viram que meu pai já estava apto para voltar para casa, só que os internos dali não queriam que ele saísse de lá. Assim ele se tornou o braço direito daquele lugar. Papai se tornou o coordenador daquela fazendinha por algum tempo. E hoje papai conta que todos os dependentes podem sim superar o vício, seja ele qual for, seja qual grau que se encontra, pois ele era um dependente e conviveu com outros dependentes de outras substâncias. E meu pai afirma que essa decisão precisa partir do indivíduo. Todo viciado está ciente de suas mentiras para permanecer no vício. Todos os viciados se cobrem, usando da verdade, que consegue parar quando quer, para mostrar que é livre, que só não parou até agora porque não quer. E isso é verdade. As pessoas podem parar quando quiserem, mas o que faz a pessoa não querer parar é por ela não ter o autocontrole dela mesma. Hoje papai tem a sua casa própria, tem o seu carrinho, faz o que gosta, não se sente incomodado com outras pessoas que bebem perto dele. Papai conquistou o seu autocontrole, conseguiu o respeito de todos aqueles que antes conheciam ele naquela situação. Hoje meu herói está vivo. Então agora eu quero falar com você. Não acabe com o único herói que seu filho tem. Como filha de Vanderlei Vaz de Oliveira, hoje eu tenho certeza que se eu tivesse perdido o papai naquela época, minhas escolhas poderiam ser bem diferentes dessas de hoje. Mas meu herói viveu para provar que dá sim para sair dessa situação e ainda ser honrado pelo seu próprio testemunho. E hoje eu estou aqui no Universo Sonhos dizendo a você que você pode sim sair dessa situação, honrando o seu testemunho para aqueles que você mais ama. Pessoal, o vídeo termina por aqui. Se você gostou do vídeo, mesmo que não tenha nenhum tipo de vícios, a sua energia é sim muito importante para esse projeto. Então participe conosco desse projeto, Uma Realidade Sem Vícios, que será feito hoje, quarta-feira, dia 16 de março, às 23 horas, horário de Brasília. Todas as quartas teremos objetivos diferentes, onde juntos, em espírito, emanaremos energias um para os outros.
para que assim todos aqueles que buscam essa nova realidade venham entrar para essa realidade almejada. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com os amigos e com as pessoas que você sabe que precisa ouvir essa mensagem assim que o universo aparecer em sua tela.